Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é A habilidade de dar desculpas não levará a nada. E aqui comigo estão o Rogério e a Sayuri. Olá a todos os ouvintes, aqui é a Sayuri, eu sou membro do Rap Science e sejam bem-vindos a mais um episódio. Olá a todos, meu nome é Rogério, sou membro da Rap Science, membro devoto desde 2014 e sejam bem-vindos. O tema de hoje a gente continua falando sobre o aspecto da coragem, mas num tema mais específico, que é o fato de uma habilidade que acaba sendo, habilidade entre aspas, como está escrito no título, que acaba sendo desenvolvida ao longo do tempo, de explicar muito bem porque não vai conseguir. E na verdade tem coisa que é melhor saber mesmo que vai dar errado. É bom já saber que não vai dar certo e evitar fazer. Isso é sabedoria. Mas essa tendência, quando ela é exagerada, as pessoas vão tender a não fazer mais nada, a manter o status quo, manter ali o que sempre está fazendo e não se arriscar, ou não tentar algo novo. E o mestre chama isso de habilidade, que é uma habilidade mesmo, de explicar muito bem por que não vai conseguir, por que vai dar errado e por que tem que ficar fazendo as mesmas coisas. Então a gente vai discutir hoje, vamos conversar sobre esse tema. E para iniciar, o Rogério vai ler o poema. Vamos lá. Tenha coragem e saia de sua concha. Quando as pessoas se tornam um pouco mais inteligentes, às vezes ficam indecisas, excessivamente sensíveis a pequenas coisas. Começam a impor limites a si mesmas, dando desculpas bem elaboradas para explicar por que não podem fazer determinada coisa. No entanto, desenvolver essas habilidades não trará nenhum bem ao mundo. Quando você desafiar novos horizontes e trabalhar buscando o progresso, não pense em desculpas para explicar por que não consegue fazer algo. Sempre pense em como poderá fazê-lo. Tenha coragem e saia de sua concha. Tome uma atitude. Não dê desculpas para explicar sua incapacidade. Em vez disso, pergunte sempre a si mesmo: como conseguirei fazê-lo? Aqui nesse poema o mestre ele fala sobre a questão da inteligência. No caso, essa inteligência acadêmica, ela vai levando a gente a ficar mais indeciso, insensível a pequenas coisas e também conseguindo ter desculpas bem elaboradas. E o mestre comenta no livro Poder de Influência, o título do livro, ele diz que para a gente desbravar a nossa vida, a gente precisa ter duas coisas, que é coragem e sabedoria. E ele cita um exemplo muito interessante, que é o porquê que os dois são importantes. Imagina uma pessoa que ela só tem coragem. Imagina uma pessoa que ela só tem sabedoria. O que vai acontecer? Uma pessoa que ela tem coragem, mas ela não tem sabedoria, ela faz burrada. Falando português claro. Ela vai fazer qualquer coisa. Ela vai sair catando cavaco. Vai fazer. Corajosa, vai pro pau. Só que pode ir para um caminho errado. Por outro lado, a pessoa que só tem sabedoria e não age, ela não faz nada. Ela fica lá sentada, explicando por que vai dar errado, e tem lá as teorias e não sei o que, ela sabe muito, o histórico e tal, a economia, o PIB, a guerra, e vai dar tudo errado. E não faz nada. Esses são os dois extremos. Agora, quando você tem coragem e sabedoria, a sabedoria ela vai te dar uma direção certa. Você sabe para onde você tem que se esforçar. Agora, a coragem ela vai te dar o impulso para você ir na direção certa. Por isso que sabedoria e coragem são importantes
para a gente desbravar a nossa vida. Tem um exemplo, um fato que aconteceu há um tempo, que mostra uma pessoa que ela só teve coragem no sentido errado. Uma mulher, ela recebeu não sei se eu já falei desse exemplo, ela recebeu uma herança em torno de 90 mil reais. E ela não sabia o que fazer com o dinheiro. Falta de sabedoria. Ela foi no Google e ela queria saber qual que era o investimento do momento. O que estava dando grana no momento. Foi no passado. E o que estava dando dinheiro na época era a criptomoeda. Era o Bitcoin, que todo mundo sabe que é uma furada. É uma especulação que uma hora vai dar errado. Ela pegou, colocou 90 mil reais, todo o dinheiro dela, ela colocou lá, especulou em um ativo. Depois de 3 meses, chuta, não tinha mais nada. O dinheiro evaporou. Então, mas ela teve coragem. Ela abriu lá, sei lá o que usa, colocou a grana lá e foi com força total. Só que ela foi no caminho errado. Por isso, o equilíbrio necessário entre a coragem e a sabedoria. A sabedoria vai te dar o rumo certo, vai te dar o posicionamento. Tô bem posicionado, agora eu vou ter coragem e vou entrar em ação. Aí que a nossa vida acaba se desbravando. Assim, o que é difícil é encontrar o equilíbrio, né? O equilíbrio dos dois, assim. E não tem um padrão. Cada um tem que encontrar por si, né? A gente fala muito sobre o caminho do meio, né? O caminho do meio não existe um padrão, né? Não existe até aqui já foi em excesso, até aqui tá bom. Você tem que encontrar. E é tentativa e erro, né? Você vai bater a cara muitas vezes, né? E ele fala também, assim, quanto mais você estuda, mais adquire saber, menos coragem você tem, né? Aí no caso que você falou, por exemplo, fosse o meu caso, né? Eu sou do tipo investidor conservador, né? Mas se investir, vou perder tanto, não sei o quê, então não faria, né? Eu já sou o oposto, né? Então você tem que ter um equilíbrio, assim, né? Mas o duro é encontrar, assim, o duro é você conciliar os dois, né? A Rap Science te dá, né? O conhecimento é o segundo caminho, né? Dos 4, né? E a gente, assim, tem que... O duro é, assim, conciliar os dois, assim, acho que assim, é na prática só, né? Não tem como... Porque você estuda muito, você começa a pensar demais. Eu penso demais, assim, né, se for tal, talvez dê errado, talvez, né, não sei, talvez aconteça tal coisa. Quando você não né, só tem coragem, é que nem você falou, né? Você vai e seja o que Deus quiser, né? Eu sou daquele tipo que pensa muito, né? Muito racional, assim. Se eu tomo uma decisão, putz, talvez aconteça tal coisa, talvez, né? Talvez eu perca, né? Fico pensando muito. Então talvez eu esteja assim mais pro lado, né, daquele que gosta de estudar, mas tem medo, né? Então assim eu vejo assim que é um equilíbrio, assim. Quem está ouvindo assim também acho que deve estar com essa dúvida, mas assim é algo que você tem que buscar por si próprio. Eu mesmo assim acho que não sei se ainda consegui equilibrar bem os dois, assim, mas assim, é tentativa e erro, sabe? Você vai bater a cara muitas vezes, assim. Mas, assim, tem que equilibrar, sabe? Coragem, assim, só por arriscar também acho que já não é o ideal, né? Porque quando fala coragem, acho que é aquele cara assim que, entra numa jaula lá cheia de leão e não tá nem aí. Isso não é coragem, vai morrer, né? Porque o leão vai te catar. Mas é você, assim, conhecer os riscos, assim, mesmo assim, você, eu acho que dá pra dar um passo a mais. Por exemplo, abrir um negócio, né? Abrir um negócio tem que ter coragem, né? Eu não teria coragem, mas você tem os riscos, você pode ficar endividado, ou se der certo, você pode ficar rico, né? Mas, assim,
Então você tem que equilibrar os dois. Você tem que conhecer os riscos, conhecer, né, qual a probabilidade de dar certo, de dar errado. Se der errado, quanto de dias você pode contrair. Então assim, é equilíbrio, né? Que eu penso. Eu acho que eu também concordo com o Rogério, assim, dessa questão do equilíbrio, né? Porque eu acho que a gente vê aqui no poema, né? Às vezes o mestre falou uma parte aqui de sair da sua concha, né? Então eu acho que, assim, como você estava falando, a concha às vezes é importante, né? Só que a questão é quando começa a ser uma coisa em excesso, ir muito para um lado, que aí começa a ir, né? A gente fala de autoproteção. É importante num certo ponto, mas quando é exagerado, começa a ser prejudicial, né? Então, como vocês estão falando, o conhecimento é importante para a gente, igual o Rogério falou, saber os riscos, saber onde que a gente está se envolvendo com as coisas, mas a coragem é importante para também a gente, sabendo de tudo isso, não deixar também se paralisar com medo, né? De se expor, de tentar algo novo, de uma coisa que a gente não conhece, um desafio, uma dificuldade, né? De enfrentar também. É uma questão de tomar um risco calculado. Esse que é o coragem com sabedoria, seria isso. Por exemplo, na questão de abrir um negócio que o Rogério comentou, eu não tenho coragem de ter um negócio próprio, assim, começar do zero. Eu sei disso, então eu nunca vou fazer isso. Por quê? Porque uma vez eu admiro quem consegue fazer isso. A pessoa é realmente a pessoa que abre um negócio, ela é empreendedora e ela dá certo. É assim, a pessoa é louvável mesmo. Carga tributária, tem um monte de empecilho. Eu também pendo mais pro lado do indeciso, né? Da pessoa ficar pesquisando e fica meio assim. E eu lembro uma estatística do Sebrae que porque eu sempre olho o passado. Se eu quero fazer alguma coisa, eu aprendi isso na minha vida na porrada, né? Fiz tanta burrada que aí você vai aprendendo e nunca começa a fazer alguma coisa sem olhar o histórico daquilo. Então, por exemplo, no caso de abrir uma empresa, isso nunca vai acontecer comigo, mas uma vez eu estava vendo uma notícia do Sebrae que a cada 10 empresas novas que abrem, em um ano, 8 vão à falência. Aí ficam duas. E dessas duas, em 5 anos, só uma ficou. Quer dizer, a taxa de você ter sucesso é 10%. Quer dizer, eu posso ser esse um ou eu posso ser os 9. Aí você fica, e aí, qual é que é? Aí tem pessoa ainda que pega dinheiro emprestado do banco, fica alavancado, aí além do negócio estar quebrado, o cara tem uma dívida de 60 mil reais. Aí tem 2 filhos, tem a esposa, aluguel. Aí você vai falando, peraí, velho, será que não é melhor eu ficar de boa aqui? Aí então, esse que é o risco calculado, né? Você tem que ver o que você tá... Que nem se você é solteiro, é mais fácil você se arriscar. Você tem que cuidar do próprio nariz. Agora, se você tem uma família, o cara tem uma família, ele fala, não, eu vou sair, o cara é CLT, vou sair do CLT, vou virar empreendedor. Pô, mas e agora? Aí que é a questão de realmente saber equilibrar as coisas. A gente tem que ter coragem, mas tem que ter também ser preponderado. Tem que conhecer aonde a gente está se enfiando para não fazer igual a nossa amiga do Bitcoin aí. Se ela olhar o histórico daquilo, ela vai ver que aquilo lá ia dar errado. Só que, e tem outros casos hoje, né? Enfim. Por quê? Por causa que age no impulso. É a coragem impulsiva. Ou ouvir alguém falar, não, tá dando dinheiro, dá certo. A pessoa vai no dá certo, mas quem falou que dá certo? Qual que é o histórico disso aqui? Quantas pessoas deram certo? Quantos anos? E aí você vai fazendo os cálculos para ver qual que é aonde você vai chegar. Então seria você tem que ponderar daí. Esse que é o equilíbrio, né, dificílimo de alcançar. Mas tem que tomar risco até um certo ponto se quiser mudar. Tem um exemplo do Norman Vincent Peale, de um senhor que ele era dono de um restaurante de torta de maçãs nos Estados Unidos. Ele era na beira de uma estrada o restaurante. Ele tinha as melhores tortas da região.
eram muito boas. Todo mundo ia lá, parava, comprava as tortas e o negócio estava indo bem. Ele usava o dinheiro que entrava, ele investia na fachada, bons ingredientes, bom atendimento e estava indo super bem. O filho dele, formado em economia em Harvard, chegou para o pai e falou: pai, é o seguinte, a economia dos Estados Unidos está indo mal, os Estados Unidos está à beira da falência e é melhor o senhor começar a economizar, porque o negócio não está indo bem. Daí o pai falou assim: não, mas não tem nada, eu vendo torta e tá tudo certo. Ele falou: não, pai, você não tem noção, tá vindo uma crise aí violenta, é melhor. Ele mostrou por A mais B a crise, o senhorzinho foi lá, começou a tirar o dinheiro que ele colocava na fachada, diminuiu a qualidade do ingrediente, esperando a crise que ia vir. O que aconteceu? Faliu. Por quê? Foi excesso de conhecimento. Tem coisa que era melhor ele nem saber. Era melhor ele ter continuado com as tortas dele sem ouvir o filho formado em Harvard. Porque essa informação fez com que ele fosse à falência. E isso é um exemplo para ilustrar na nossa vida a cautela que a gente tem que ter, conciliada com a coragem que a gente tem que ter. Aí é de cada um, vai de cada pessoa, mas sempre tem que conciliar os dois. Deixa assim, também, com relação à coragem, você tem que ter coragem de fazer o que é certo, né? E fazer o bem para as pessoas. Bom, eu não sei, né? Não posso julgar no caso dessa mulher do Bitcoin. Mas será que ela não foi motivada assim por querendo ganhar dinheiro fácil? Exatamente. Né? Exatamente. Assim, uma motivação egoísta. Se você tiver motivação egoísta, né, e tiver coragem, aí é perigoso, né? Porque aí você vai fazer coisas motivadas, arriscadas, só em benefício próprio. Porque assim, a gente acredita assim, no apoio do mundo celestial, né? Por exemplo, vocês querem uma boa empresa, assim, né, tendo risco, né? Mas querendo beneficiar a sociedade é uma coisa, né? Mas você querer abrir uma empresa ou fazer investimento só para ganho próprio, será que, assim, mesmo que você tenha coragem, será que você vai ter apoio assim, né, do mundo celestial? Pode até dar certo no momento, né? Mas pelas leis, né, que a gente estuda, será que em algum momento assim não pode, né, cair assim, que fosse um castelo de areia assim? Então acho que assim, além da coragem, a coragem de fazer a coisa certa, né? Por exemplo, é lógico, todo mundo precisa, né? Precisa ter renda, precisa viver, né? Precisa sobreviver, né? É o instinto da gente. Só que aliado a isso a gente tem que ter a gente tem que querer fazer algo pro bem das pessoas, né? Vou abrir empresa, né? Não só para ganhar dinheiro, mas para beneficiar a sociedade. Será que não vai ter uma chance maior de você ter sucesso, né? Ou sei lá, né? Eu vou fazer investimento porque eu vou investir nessa empresa, que é uma empresa correta, né? Tá produzindo bem, né? E você está investindo dinheiro que está gerando um valor agregado, porque a ação assim é um dinheiro que a empresa capta para poder, né, fazer o trabalho dela, né? A Petrobras, a Vale do Rio Doce, elas captam dinheiro para poder fazer mais capital. Mas se for uma empresa, por exemplo, sei lá, que usa trabalho escravo, você vai investir dinheiro mesmo sabendo disso só para ganhar dinheiro? Então é uma coisa para se pensar, né? Porque lógico, se for uma empresa que usa trabalho escravo, ela vai ganhar mais dinheiro, porque não tem gasto com mão de obra. Mas e o karma negativo que você está acumulando? Uma hora o universo vai cobrar. Então, a princípio, você pode até ganhar dinheiro. E com o negócio do Bitcoin, a gente não sabe assim com que valor que está atrelado. Porque quando você compra ação de uma empresa, você sabe, essa empresa você está investindo na empresa tal, mas o Bitcoin está atrelado ao quê? Assim, cada um é livre para fazer o que quiser, mas assim, se você só vai pensando só em ganhar dinheiro,
é bom você parar para pensar um pouco, porque tudo no universo é energia. Se você ganhar bastante dinheiro, de repente aquilo lá tá ligado ao tráfico de drogas, né? Não sei, né? Mas vamos supor, você tá acumulando uma energia negativa, né? Então, assim, se você quer ganhar dinheiro, assim, não é só interessar no valor, mas tem que saber, né, o que está por trás disso, né? O que você está, né, você está investindo numa coisa que está beneficiando ou está trazendo, assim, trazendo mal para a sociedade. Isso é importante também. Essa questão do trabalho, da renda, a gente sempre tem que pensar mesmo se o que a gente está fazendo é certo. E uma vez que a gente chegou à conclusão que é certo, aí que vem a questão de como conseguir fazer aquilo. Tem uma frase do mestre que é: ao invés de você dar 100 motivos para não fazer, encontre 3 respostas sobre como fazer. Uma vez que você pensou em algo, você acredita naquilo, você acha que vai dar certo, você acha que é para você, então você sempre pensa: como eu vou fazer para conseguir? Como eu vou conseguir? Essa é a última pergunta aqui do poema. Como conseguir fazer o que eu quero fazer? Toda vez que vier uma desculpa, uma vontade de desistir, de não conseguir, enfim, como eu faço para conseguir? Eu tive esse problema agora, como eu faço? Esse é o grande segredo. Como eu faço para conseguir? Foi assim que o ser humano foi para a Lua, foi assim que o ser humano teve a época das grandes navegações. Foi tudo, as pessoas estavam pensando isso. Como que eu faço para chegar na Lua? Como que eu faço para sair das dívidas? Como que eu faço para, enfim, como você faz? Aí você entra, é como se fosse uma meditação de koan, você vai pensando naquilo. Como eu faço para conseguir? E chega de desculpa. Qualquer tipo de desculpa, ela é destruída, ela é incinerada. E você sempre pensa: como eu faço para conseguir o que eu tanto quero fazer? E é hoje em dia isso que o Gabriel estava falando, porque acho que é uma mudança de postura, né? Porque eu acho que a gente sempre, quando a gente encontra, sei lá, algum desafio, a nossa tendência, ou alguma coisa que a gente não sabe como fazer, nossa tendência é ir para outro lado, né? Ficar pensando: por que eu não consegui? Por que não deu certo? Ou então, de quem foi a culpa de ter dado errado? E a gente foca nisso em vez de focar no que seria, acho que é o melhor, né? Que é pensar: isso, tenho essa questão, como eu posso resolver? O que eu vou fazer? E eu acho que só a gente mudando essa perspectiva, essa postura, eu acho que a nossa cabeça também já vai, tipo, ficando mais condicionada a pensar de outra forma, né? Pensar, tipo, em estratégias, em possibilidades, em vez de focar só na dificuldade, né? Exatamente, e não tem nada pior que você trabalhar ou fazer parte de uma equipe de alguém que fica arrumando desculpa. É a coisa mais chata que tem. Eu lembro quando eu jogava rugby na faculdade, tinha um monte de treta, né? Pra encontrar campo, era treta pra arrumar jogador, era só dor de cabeça. E tinha as reuniões lá e sempre tinha uns 2 ou 3 que não, isso aqui não vai dar certo por causa disso aqui. Esse aqui não vai dar certo, esse aqui. É um saco, né? Você fala: ô meu amigo, vai ou não vai, velho? Você quer ou não quer fazer esse negócio? Que se quiser fazer, vamos pensar no jeito de fazer, ué. Pode ser que não seja um jeito perfeito, mas feito é melhor que perfeito. É melhor fazer uma coisa boa, mas fazer, do que jogar lá no Maracanã. Joga aí no campo de terra, na praça, mas vamos fazer. Então, como eu faço pra gente fazer? Porque enquanto a gente não encontrar a resposta para essa pergunta, não sai do lugar. E como a Série comentou também, isso é uma mudança de postura, é uma mudança de comportamento. Você muda a sua maneira de pensar. A partir do momento que você muda a sua maneira de pensar, que é a mudança mais importante da nossa vida, é você mudar a sua maneira de pensar. Uma vez que você mudou a sua maneira de pensar, você vai mudar a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, os seus hábitos e o seu comportamento. Aí você começa a ter um comportamento não de pessoa que dá problema. Você começa a ter o comportamento de uma pessoa que resolve problema, de uma pessoa que encontra respostas. E é esse tipo de pessoa que acaba indo para frente na vida. Isso é fato.
Não precisa o PIB do Brasil melhorar. Não precisa para a gente conseguir mudar a nossa vida. Não precisa nada. É você mesmo. Muda o seu comportamento, cria uma maneira de pensar melhor, mais voltada para a verdade, que aí a mudança é questão de tempo só. Bom, então a gente chega ao final do episódio de hoje. Agradeço aos ouvintes por terem ouvido até aqui e ao Rogério e à Sayuri pela companhia. Obrigada a todos os ouvintes, obrigada Gabriel e Rogério, e até o próximo episódio, gente. Obrigado a todos e continuem nos acompanhando. É isso aí, agora o Rogério vai reler o poema. Vamos lá. Tenha coragem e saia de sua concha. Quando as pessoas se tornam um pouco mais inteligentes, às vezes ficam indecisas, excessivamente sensíveis a pequenas coisas. Começam a impor limites a si mesmas, dando desculpas bem elaboradas para explicar por que não podem fazer determinada coisa. No entanto, desenvolver essas habilidades não trará nenhum bem ao mundo. Quando você desafiar novos horizontes e trabalhar buscando o progresso, não pense em desculpas para explicar por que não consegue fazer algo. Sempre pense em como poderá fazê-lo. Tenha coragem e saia de sua concha. Tome uma atitude. Não dê desculpas para explicar sua incapacidade. Em vez disso, pergunte sempre a si mesmo: como conseguirei fazê-lo?